Então, nessa ação penal 501-4170, depoimento do senhor Agostilde Mônaco de Carvalho. Senhor Agostilde, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Em situação normal, senhor Agostilde, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas foi informado no processo que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. É isso mesmo, senhor Agostilde? Perfeitamente, silêncio. Senhor Agostilde, por força desse acordo, o senhor então acabou renunciando o direito ao silêncio e por conta disso eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde seu acordo e se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime, certo? Concordo perfeitamente. Também deixar claro ao senhor Agostilde, que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade. Certo? O senhor não está aqui nem para ajudar a acusação, nem para ajudar a defesa de quem quer que seja. O senhor está aqui somente para dizer a verdade, entendeu? Concordo plenamente. Senhor Agostilde, o senhor trabalhou na área internacional da Petrobras? Trabalhei sim, excelência. O senhor pode me delimitar o período que o senhor trabalhou na área internacional? Excelência, sabendo dessa pergunta, eu fiz um levantamento com as datas de todo da minha função que ocupei na Petrobras. Se o senhor me permitir, eu posso lhe dizer, eu entrei na Petrobras no dia 16 de 11 de 78 e fiquei até o dia 30 de maio de 84 no CEGEM. Ocupei a função de engenheiro de equipamentos. De 1º de 6 de 84 a 5 de 12 de 99, trabalhei no Sermat como engenheiro de equipamentos. No dia 6 de 12 de 99 a 31 de 10 de 2000, trabalhei na Suparte como assistente da gerente executiva. No dia 1º de 11 de 2000 a 31 de 1 de 2003, eu trabalhei na Superintendência de Energia como assistente do engenheiro Nestor. E do dia 1º de 2 de 2003 até 11 de 3 de 2008, eu trabalhei na Diretoria Internacional como assistente do diretor Nestor. E fui transferido para a BR Distribuidora no dia 12 de 3 de 2008 a 13 de maio de 2014, onde fui ocupar a função de assistente do diretor financeiro Nestor Cerveró na BR Distribuidora. Esse foi o meu currículo de tempo na Petrobras e na BR Distribuidora. Qual era a sua função como assistente do diretor da área internacional? Em síntese. Como assistente, eu recebia visitas técnicas, fazia o filtro de visitas técnicas, somente visitas técnicas, analisava as pautas das outras diretorias e representava o diretor Nestor em algumas reuniões. Eu trabalhava de 8 da manhã até terminar o serviço. Às vezes terminava às 6 horas da tarde, às vezes às 8 horas da noite, às vezes às 10. É um serviço, às vezes, muito burocrático. Nesse seu trabalho como assistente do diretor, ou especificamente nessa área internacional, o senhor teve conhecimento de pagamento de comissões ou de vantagens a agentes da área internacional da Petrobras durante esse seu período? Sim. Inclusive, eu participei e que foi o motivo da minha colaboração que eu prestei a Lava Jato em novembro de 2015. O senhor pode me dizer em que contratos da área internacional da Petrobras o senhor recebeu comissões ou vantagens? Eu recebi única e exclusivamente na obtenção da refinaria de Pasadena. O senhor pode me dizer aproximadamente quanto o senhor recebeu nessa ocasião? Eu recebi do acordo feito $1.000.000 da divisão que me coube.
recebi $200.000 posteriormente, como uma compensação por eu ter transferido partes da minha comissão com um outro colega, e recebi um acerto de conta com esse colega, um outro valor. No total, aproximadamente, eu de cabeça não me lembro mais, mas na minha declaração, na minha delação, que eu fiz em novembro de 2015, eu fiz todo o histórico ali. O senhor devolveu esse dinheiro por conta do acordo? Eu não retirei um centavo do que eu recebi, devolvi tudo o que eu recebi acrescido de juros e correções monetárias, como pode ser comprovado nos valores que eu assinei para o pessoal da Lava Jato. Não foi retirado um único centavo meu. Perfeito. Não sei o valor que foi aplicado, porque teve o rendimento ao longo dos períodos que eu não posso lhe dizer. Mas o pessoal, os procuradores têm esses valores todos. Certo. Só o senhor recebia na área internacional da Petrobras ou outros agentes da área internacional também recebiam? As pessoas com que eu sabia que receberam, eu delatei. E estão na minha declaração. Diretor Nestor, Luiz Carlos Moreira da Silva, Rafael Mauro Comino, o César Tavares, Aurélio, o diretor Paulo Roberto, eu, obviamente, e o Fernando Soares, o conhecido Fernando Baiano. Essas pessoas foi com que eu lidei na época. Somente recebi dinheiro do grupo de Pasadena. Certo. As outras coisas que eu soube através de jornal, eu não tive participação. No caso, nessa divisão que era feita, havia alguma hierarquia, vamos dizer assim? Alguém ficava com a maior parte, alguém ficava com a menor parte? Como é que era? Excelência, me foi mostrada uma tabela e me foi dada essa tabela. Eu recebi, quem recebia mais, na minha delação, os números, eu já não me lembro mais, na minha delação está que eu forneci na época todos os valores que eu vi na época essa tabela. Quem lhe mostrou essa tabela? Quem me mostrou essa tabela foi o engenheiro Luiz Carlos Moreira da Silva. O processo aqui em questão envolve um contrato que houve com a área internacional para a construção e afretamento do navio sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. Esse contrato foi feito junto à Samsung, a Mitsui. O senhor participou dessa contratação? Em nenhum momento eu participei de qualquer etapa, reunião, qualquer coisa envolvendo a aquisição dessas plataformas. Eu fui ludibriado por um cidadão chamado Demarco Jorge Epifânio, que eu fui fazer um favor a ele, porque a minha prima, em segundo grau, era noiva do filho dele. O Demarco Jorge Epifânio e a minha tia, Aide Mônaco do Nascimento, resolveram doar um apartamento para o casal. Minha tia ia entrar com 50% do valor do imóvel e Demarco Jorge Epifânio ia entrar com 50% do valor do imóvel. Foi comprado o imóvel e Demarco, na época, estava trabalhando no escritório de Londres, representando a Petrobras no Echelon, e ele me pediu, se numa emergência eu poderia fornecer uma importância, se fosse necessária, para fazer esse pagamento de 50% da entrada do apartamento.
eu disse a ele que, dependendo do valor e das condições, eu poderia emprestar esse dinheiro a ele. Ele me pediu, ele estava em Londres, ele me pediu que eu levasse esse valor, $200 mil, à casa dele, no apartamento. A esposa dele, de nome Aparecida, chamava de Cida. Eu entreguei $200 mil para Cida e para as duas filhas dele. Isso em Londres, o senhor entregou? Hã? Isso o senhor entregou em Londres? O dinheiro... Não, foi aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. O Demarco, nessa época, morava em Londres. Ah, sim, tá. Ele me pediu, eu entreguei os 200 para a esposa dele e para duas filhas na casa dele, no apartamento do Demarco Jorge Epifânio, em Botafogo. Eu entreguei os dólares para elas. O filho dele não estava presente, mas eu fiz questão que a esposa e as filhas dele contassem o dinheiro. Estavam $200 mil. No dia seguinte, o Demarco me ligou e disse que iria me reembolsar esse dinheiro. Eu pedi a ele que me reembolsasse. Ele disse que ia mandar o dinheiro de Londres para mim. Eu falei, não mande esse dinheiro, eu não quero, eu já falei com você que eu queria receber esse dinheiro em dólares, como eu entreguei para tua esposa, porque esses dólares eram destinados a uma conta poupança que eu abri em 2006 para tratamento da esclerose múltipla da minha filha mais velha. Isso tudo está documentado na minha declaração que eu prestei em novembro de 2015 e que o senhor homologou. Está tudo escrito ali. Em momento algum eu participei de lavagem de dinheiro com o senhor Demarco Jorge Epifânio. Ele me pediu dinheiro emprestado para complementar para 50% da parte dele. Certo. Ele iria receber os outros 50% da minha tia para a compra do apartamento, em nome do filho dele e em nome da minha prima. Perfeito. Eu não tive participação nenhuma. Certo. Senhor Agostilde, o senhor recebeu de volta esses $200 mil? Como que o senhor recebeu? Eu recebi o Demarco Jorge Epifânio em junho. Eu entreguei o dinheiro em maio, meados de maio, na casa do Demarco Jorge Epifânio, no apartamento dele em Botafogo, e em início do mês de junho, ele entrou em contato comigo e disse, Mônaco, eu transferi o dinheiro da minha conta para a conta que você me forneceu no Banco Clarim de Lô. Então, ele disse que ia me pagar através das libras esterlinas deles, que ia transformar essas libras em reais aqui no Brasil. Disse que não queria. Eu queria receber isso em dólar no Banco Clarim de Lô, na Suíça, porque fazia parte da conta poupança que eu estava armazenando para minha filha, para curar a doença dela nos países da Escandinávia. Ele depositou o dinheiro na minha conta e eu não soube mais nada. E só muito tempo depois eu soube que esse dinheiro foi feito através de uma empresa chamada Piamonte, que eu não tive nenhum contato com eles. E como o senhor pode ver nesses depoimentos e nessa documentação que os senhores têm presente aí, e que meu advogado recebeu dos senhores, e quem depositou esse dinheiro foi a mando do Demarco Jorge Epifânio para o senhor Fernando Soares, e o Fernando Soares pediu para o dono da representante da Piamonte depositar da minha conta. Essa conta... Eu não conheço. Tá, eu vou pedir para o senhor responder mais sinteticamente as minhas questões, certo? Essa conta que certo. O senhor recebeu esses $200 mil, era em nome do senhor mesmo ou... Sim, em meu nome, que eu abri no dia 1º, abri em março de 2006. E esse dinheiro foi depositado em junho de 2007. Não era uma conta em nome de uma offshore? Não, eu abri essa conta no Banco Clarim de Lô, no banco, o nome da conta é Acabas. Posteriormente, quando o banco
Clarim de Lô foi encampado pelo Credit Suisse por orientação da gerente do Clarim de Lô. Eu transferi 100% dessa conta para a conta no banco BBVA. Tá, mas a conta que recebeu o depósito, então era essa conta Acabas ou era uma conta em nome do senhor mesmo? Não, a conta Acabas. Tá, era uma offshore. A conta que foi depositada dele. Não, eu não sei se era offshore. Essa conta foi aberta na Suíça com a conta Acabas, no banco Clarim de Lô. Certo. O senhor chegou a fazer algum... Olha só, Excelência, a documentação toda dessa minha conta e todo o histórico disso, eu apresentei por ocasião da minha delação. Perfeito, mas aqui é uma audiência de uma ação penal e eu tenho que refazer as perguntas para o senhor e eu preciso que o senhor declare o que o senhor sabe nesse processo. Eu conheço lá o seu processo de colaboração, certo? O senhor chegou a fazer algum contrato desse empréstimo com o senhor Demarco? Excelência, quando eu conheci o Demarco, nós nos tornamos, a pedido de minha tia, eu conheci o Demarco e nós tornamos amigos fraternos, ao ponto que eu fui convidado e fui o padrinho de casamento dele. O segundo casamento dele, eu fui o padrinho dele. Eu não assinei nenhum contrato com ele. Eu entreguei o dinheiro na mão da esposa dele e das filhas dele e depois o Demarco, em confiança ao Demarco, Jorge Epifânio. E depois ele me telefonou dizendo que reembolsou essa importância. Certo. E eu conferi e tinha entrado realmente $200 mil na minha conta. Então, para mim, o caso estava encerrado. Não havia necessidade de assinar um contrato. Nós éramos um relacionamento fraterno. Tá bom. O senhor se reportou no início do seu depoimento, quando o senhor recebeu aqueles valores por conta da refinaria de Pasadena, o senhor mencionou também que uma parcela foi de $200 mil. Ou estou enganado? Não, eu recebi 200... Eu citei na época que duas pessoas depositaram $200 mil na minha conta. Tá. Uma foi o Demarco Jorge Epifânio e a outra foi o Luiz Carlos Moreira da Silva. Então foram duas transações... Na época, foram duas transações... Diferentes, então. Tá. Diferentes. Duas transações diferentes e eu não sabia quem pediu para a Piemonte depositar na minha conta. Essa conta que o senhor tinha... Essa conta que o senhor tinha no exterior, o senhor declarou aqui no Imposto de Renda no Brasil? Não, senhor. O senhor declarou no Banco Central? Não, senhor. Tanto é que eu devolvi 100%. Perfeito. O Ministério Público, nessa ação penal, ele afirma que teria havido acerto de pagamento de propina, vantagens indevidas para pessoas da área internacional da Petrobras por conta dessa contratação do navio sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. O senhor teve conhecimento disso naquela época ou isso não aconteceu? Excelência, eu não participei em nenhum momento de nenhuma reunião técnica, de nenhuma reunião comercial e de nenhuma reunião que falasse plataforma 10.000. Como agora eu soube que houve propina, eu não participei de nada. Eu só soube muito tempo depois, inclusive depois que eu fiz a minha declaração premiada. Eu não participei de momento, inclusive, eram em prédios separados, onde foi tratado esse assunto de plataforma Petrobras, eu não participei de nada. A única participação que eu tive foi refinaria de Pasadena, e logo no início, e mais nada, Excelência. Está tudo documentado. Certo. A Petrobras tem esses documentos. Eu não participei de nada. Achei muito estranho essa acusação que eu recebi agora. O senhor, mesmo não tendo participado, o senhor não chegou nem a ter conhecimento desses fatos na época? Excelência, na Petrobras,
nessa época, a gente não se conversava muita coisa sobre isso, não. Inclusive, a própria refinaria de Passatina, a gente não conversava muito, não. Perfeito. Se daquilo que eu participei a gente não conversava, imagina um empreendimento que eu não participei. Eu não via nada, era tudo feito no silêncio. O senhor chegou a conhecer o senhor Jorge Luz ou o senhor Bruno Luz? Não, o Bruno eu não conheci, nunca vi. O Jorge Luz, eu nunca tive conversa com ele. O Jorge Luz ia à Petrobras conversar com os diretores. Eu, como trabalhava no andar da diretoria, de vez em quando as pessoas me diziam, esse é o Jorge Luz. Mas eu nunca tive nenhuma conversa com ele. O senhor chegou a conhecer... Muito menos com o filho dele. O senhor conhece o senhor Jorge Davis ou o senhor Raul Fernando Davis? O Jorge Davis, esse Raul, eu fui com o Moreira, eu estive uma vez no Uruguai, eu estive lá no escritório dele, foi na época que fui abrir a conta no exterior. E foram eles que remeteram os meus dólares que eu recebi por Pasadena. Eu estive lá no escritório deles uma vez em Montevidéu, levado pelo Luiz Carlos Moreira da Silva, porque nós fomos fazer um trabalho em Montevidéu e fui lá conhecer o Davis. O escritório do Davis foi que eu recebi os dólares no Brasil e, através da empresa do Davis, é que eu entregava os dólares, os doleiros, eu lá marcava o encontro, eu entregava e eles remetiam os dólares lá para a Suíça. Essa empresa na qual o senhor entregava os dólares ficava no Brasil ou no Uruguai? Não, essa empresa eu entregava para os, vamos chamar os arrecadadores. Ficavam no Uruguai. Mas o senhor levava os dólares O senhor levava os dólares em espécie do Brasil para o Uruguai? Como é que funcionava isso? Não, Excelência. Eu disse isso também na minha delação. A gente marcava encontro, normalmente era no aeroporto Santos Dumont, ou então em um hotel. Vários eram os representantes. Eu, quando queria enviar os dólares, eu ligava para o Uruguai, tinha uma moça que me atendia, ela marcava o dia e horário e uma senha para eu entregar para a pessoa que fosse receber os dólares. A propina que eu recebi de Pasadena. Eu fui o único do grupo que recebeu a propina no Rio de Janeiro, dinheiro vivo, eu recebi e encaminhava para os arrecadadores dos doleiros. Esses arrecadadores trabalhavam para o senhor Raul e para o senhor Jorge? Sim, eles trabalhavam. Tanto é que quando eu fazia remessa de dinheiro, eu ligava para o Uruguai, a moça que me atendia me dava uma senha e marcava o local e data. Os locais eram sempre diferentes e os arrecadadores também eram sempre diferentes. Normalmente eram 2 arrecadadores. Eu fazia esse encontro. Pois não, senhor. Essa conta que o senhor abriu, eles tiveram algum papel ou foi só na remessa do dinheiro? Não, essa conta eu abri foi em 2007. Tá? Eles não tiveram participação nenhuma. Certo. Eles apenas enviavam o dinheiro. Quando o senhor fez essas remessas, ou o senhor conheceu pessoalmente o senhor Raul e o senhor Jorge? Eu estive uma vez no Uruguai e o senhor engenheiro Luiz Carlos Moreira da Silva me levou lá para conhecer, porque esse pessoal trabalhava no Rio de Janeiro e depois eles se transferiram para o Uruguai. Eu conheci lá no Uruguai, apresentado por Luiz Carlos Moreira da Silva. Quem me apresentou esse pessoal foi o Luiz Carlos Moreira da Silva. Perfeito. Os dois o senhor conheceu ou apenas um deles? Não, eu conheci um cidadão lá, não me lembro, isso foi há mais de 10 anos atrás, eu não sei se era um ou outro, eu sei que eu conheci um senhor. Agora, é o Davis, eu não sei qual deles era.
Nós fomos lá no escritório deles. Tá, eu fui levado pelo senhor Luiz Carlos Moreira da Silva. Eles sabiam que o senhor trabalhava na Petrobras? Sabiam, porque eu fui levado por Moreira que me apresentou. Tá. Eles sabiam, sim. Mas foi dito que o senhor trabalhava na Petrobras nessa reunião? Ou em algum momento... Sim, foi dito e eu disse. Inclusive, a moça que me atendia, quando eu ligava para ela, era a mesma moça que atendia o Moreira. Foi dito pelo senhor... A funcionária... Foi dito... Eu não escutei, por favor. Tá. Foi dito pelo senhor, na ocasião, a natureza desse dinheiro que o senhor estava remetendo ao exterior? Que isso vinha de um acerto de corrupção, não, foi o dinheiro por exemplo? Esse foi o dinheiro que eu recebi de Pasadena. Eu sabia disso. Tá, mas o senhor... Esse dinheiro eu recebi, o dinheiro... Tá. Eu recebi esse dinheiro de Pasadena, no escritório do Luiz Carlos Moreira da Silva, eu recebi em dinheiro vivo, cash, e mandava para o Uruguai através desse doleiro. Certo. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o senhor falou aos doleiros no Uruguai, ou em algum momento para eles que fizeram as remessas, que esse dinheiro vinha de Pasadena? De um acerto de corrupção? Não. Tá. Eles fizeram... Não. Eles não perguntaram... Eles não me perguntaram e nem eu falei. Era um dinheiro que eu estava remetendo. Se era lícito ou ilícito, não me foi perguntado e eu também não disse se era lícito ou ilícito. Em nenhum momento me foi perguntado. Eles não perguntaram nada sobre a procedência desse dinheiro? Em momento algum. Mas eles deviam estar sabendo que não era um dinheiro lícito. Certo. O senhor Luiz Carlos Moreira... Em nenhum momento... O senhor Luiz Carlos Moreira, o senhor sabe... o senhor mencionou... o senhor sabe como ele recebeu a parte dele dos valores de Pasadena? Isso eu sei. Foi um contrato que foi assinado entre o pessoal da Astra e uma empresa que ele indicou, cujo dono era o senhor Fernando Soares, o Fernando Baiano. E foi assinado um contrato de trabalho entre a Astra e a empresa do Fernando Soares, que eu não sei o nome, que quando foi feito, assinado o contrato entre a Petrobras e a Astra, o Fernando Soares recebeu o dinheiro, repassou para o Moreira e Moreira me deu. Em nenhum momento eu recebi dinheiro do Fernando Soares. Eu só recebi dinheiro do engenheiro Moreira. O Fernando Soares, eu sei que a empresa que recebeu o dinheiro da Astra foi dele. Agora, quem me entregou o dinheiro foi o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, no escritório dele. Perfeito. Lá no edifício Christian Barnard, perto da Petrobras. Eu não tive nenhum contato com o Fernando Soares para receber dinheiro. O senhor tem conhecimento que o senhor Luiz Carlos Moreira também teria alguma conta no exterior para receber valores assim como o senhor recebeu na Armas? O Moreira, eu sabia dele, por isso que eu pedi auxílio a ele para remeter esse dinheiro para o exterior, que eu recebi. Então, ele me apresentou esse pessoal do Uruguai. Tá, mas o senhor sabe se ele também tinha uma conta no exterior, então? Eu nunca perguntei. Obviamente, ele devia ter. Eu falei com ele, ele disse: eu vou te apresentar a pessoa que vai resolver o seu problema. Mas eu nunca conversei com ele a respeito de qual é a conta que ele tem, onde que ele tem, quanto ele tem. Eu nunca. A gente não tinha muito tempo para conversar sobre isso. Esse assunto a gente evitava conversar. Certo. Mas eu sei que ele tinha, tanto é que ele me apresentou. Perfeito. O goleiro que operava para ele. Mas o senhor não sabe com precisão, então? Não, eu sei que ele tinha. Agora, aonde era, qual era o banco, onde que ele depositava, se era no Uruguai, se era na Argentina, se era na Europa, se era na Ásia, não sei. Tá bom. Ele não sabia nada da minha conta e eu também não sabia nada da conta dele. Eu vou interromper um minutinho aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos sua oitiva.